Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso 43º dia de devocional. Parabéns se você chegou até aqui, Deus abençoe sua vida. Tenho certeza que Deus está falando poderosamente com você, assim como Ele está falando comigo em todos esses dias e sempre buscando a evolução e o crescimento da nossa participação do reino e a nossa manifestação como filhos de Deus. O texto que eu quero compartilhar com você hoje é o de Gênesis capítulo de número 12. E é só o comecinho dele onde diz: Então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abrão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Esse texto aqui é só o começo da história de Abrão, né, o chamado de Abrão, pai da fé. E aqui é muito interessante porque Deus pega e fala: sai de onde você está e se coloque em movimento. Então a reflexão do dia de hoje é sobre movimento, o Deus de movimento. O Deus que se move. Se você analisa, não só Abraão, é lógico que esse é só o texto de entrada do que a gente está falando, mas só nesse primeiro capítulo você vai ver que Abraão, ele passa por 4 lugares diferentes. Ele sai da terra de Harã, ele vai para Canaã, de Canaã ele vai para outra cidade, de lá da outra cidade ele vai para outra cidade, depois ele vai parar no Egito. Então ele está sempre se movendo. E quando eu paro para olhar as histórias da Bíblia e todos os seus exemplos, em sua grande maioria, sempre existe um chamado ao movimento. Sempre existe um chamado a sair do lugar que você está. Sempre existe um chamado não só sobre localidade, mas existe também uma questão espiritual, não só física, obviamente, né? Lugar físico, mas também existe muitas questões espirituais na palavra, onde a palavra do Senhor sempre nos coloca em movimento. Seja ele um movimento físico, emocional, espiritual, mas o Deus que nós servimos é um Deus de movimento, saiba disso. Então, eu quero te chamar a atenção para essas questões. Por exemplo, quando você olha Moisés diante do Mar Vermelho, Deus vai dizer: o que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, se coloque em movimento. Depois, quando você vai para Josué, capítulo de número 3, quando o povo vai atravessar o Rio Jordão com a Arca da Aliança, a Bíblia diz que os sacerdotes que carregavam, os levitas que carregavam a Arca da Aliança tiveram que começar a andar para que o milagre acontecesse. Não tinha acontecido nada, mas eles começam a andar. E a Bíblia diz que quando eles tocam os pés na beira do rio, o rio começa a parar a água, começa a secar tudo, para a água perto de uma outra cidade, mas eles tinham que andar, eles tinham que se movimentar. E tantos outros exemplos, quando a gente vê Deus falando vai, Deus falando vem, Deus falando sai de onde você está e vai para outro lugar. O próprio Jesus falando: eu sou o caminho. Ou seja, até mesmo a menção de ser o caminho é algo para ser em movimento. Ninguém senta no caminho, ninguém dorme no caminho, ninguém deita ali, mora no caminho ali, num lugar estagnado. Caminho é lugar de passagem, caminho é lugar de caminhar. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra, então nós estamos sempre em movimento, sempre caminhando em direção a Canaã celestial, a terra prometida celestial, que é a Nova Jerusalém, que está lá descrita em Apocalipse. Então, eu também percebo que em mim, sempre que minha vida para, estagna em algo, em alguma área, algo dentro de mim começa a surgir, começa a existir eu começo a me sentir incomodado com aquela estagnação, começo a me sentir amarrado, começo a me sentir preso. Porque eu percebo o Espírito Santo sempre nos levando ao movimento, sempre nos levando a coisas novas, sempre nos levando a coisas diferentes. Há uma evolução pessoal como filho, há uma evolução pessoal como marido, uma evolução pessoal como pai, uma evolução emocional, uma caminhada espiritual em direção a Ele, mudando várias coisas em nós. Precisamos sempre estar em movimento com relação ao que Deus deseja em sua palavra. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de comunicação, um exemplo simples de comunicação. Por que nós precisamos melhorar a nossa comunicação? A palavra diz que uma palavra bem colocada no momento certo, na hora certa, é como
maçãs de ouro em bandeja de prata, que naquela época representava um presente de valor inestimável. A palavra vai dizer que a palavra branda acalenta o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, dependendo do jeito que você responde. Quando você quer falar que você ama alguém, por exemplo, não dá pra falar eu te amo com raiva, com ódio. A sua expressão facial, ela acompanha o que você fala, a entonação de voz, a altura. Existem N situações apenas em comunicação, como falar. Às vezes você pensa alguma coisa, você fala, e quando você fala não foi bem o que você pensou, ou pelo menos na sua cabeça parecia certo, mas quando você falou ficou completamente errado. Então a gente precisa de retratação, a gente precisa falar de novo, a gente tenta dar um exemplo. Então, só na comunicação você já percebe o quanto você precisa melhorar, o quanto você precisa se comunicar melhor, falar melhor com as pessoas, transmitir a sua mensagem de uma maneira mais clara. Eu preciso evoluir gigantescamente em comunicação, ter as pausas na hora certa, respirar, dar exemplos claros, ser mais objetivo, falar com mais autoridade, falar com mais clareza. Eu tenho muitos desafios. Escrever, eu preciso aprender a escrever melhor. Eu não consigo escrever e seguir um texto, por exemplo. Eu preciso estar lendo o tempo todo, porque a minha cabeça não grava direito, então eu preciso trabalhar com memorização. Isso que eu estou te dando são pequenos exemplos que eu vejo, por exemplo, em mim, que precisam melhorar. E não é supostamente um problema, mas é algo que em mim fica algo chamando, que eu entendo ser uma urgência do Espírito Santo, para que eu possa me comunicar melhor, para que eu possa crescer melhor como filho, como pai, como esposo, como amigo, como servo do Senhor. Então, sempre que a sua vida está estagnada, vai surgir em você um desejo de mudança. A não ser que você esteja sendo enganado. A não ser que você esteja confortável com a posição que você está. E ali para você está se sentindo bem, confortável e distraído daquilo que Deus tem te chamado. Pedro só andou sobre as águas quando ele de fato andou. Porque Jesus disse, a palavra de Jesus foi qual foi a palavra de Jesus? Jesus aparece andando sobre as águas. Ele diz, meu Deus, um fantasma. E aí eles falam, Jesus fala, calma, não tenha medo, sou eu. Paz seja convosco. E o que Pedro fala? Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir aí contigo. Qual foi a palavra de Jesus? Jesus falou, vem. E a Bíblia diz que Pedro então começa a andar. Mas ele só afunda quando ele se distrai com os ventos. Mas ele consegue andar sobre as águas alguns passos. E aí, quando ele presta atenção nos ventos, ele afunda. Ou seja, as distrações impedem o seu movimento. As distrações querem te afundar. A gente já falou aqui em outros vídeos devocional. Então, o chamado de hoje é para que você procure dentro de você o chamado do Espírito Santo para o movimento. Então, pare para pensar o que você parou. Pode ser cursos, estudos, faculdade, coisas que você gostava e você simplesmente abandonou. Mas existe dentro de você uma urgência para o movimento. Se você parou, se você sentou, quero deixar bem claro que tem o tempo do descanso. Então você pode se sentar e descansar, não tem problema. Mas esse descanso não pode se tornar uma morada. Você precisa entender isso. Você não foi feito para armar uma barraca no seu lugar de descanso e morar lá eternamente. Existe o movimento. Ele é o caminho. Nós precisamos estar indo em direção a Ele. E esse ir em direção a Jesus, ele é uma direção cheia de responsabilidades. Esse ir ao caminho de Jesus, ir em direção a Ele, como diz Paulo, deixando tudo que para trás fica, prossigo para o alvo em direção a Jesus, ao autor e consumador da nossa fé, em busca da redenção, em busca do prêmio que nos está preparado. São tantas coisas que Jesus prometeu na eternidade que às vezes a gente para e fica confortável nessa vida, mas o chamado de hoje para essa reflexão é não pare, não fique confortável, não se conforme com a forma deste mundo, Romanos capítulo 12, verso 2, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conforme, não tome forma desse mundo, não se conforme. Esteja sempre incomodado com algo dentro de você para que você se movimente, se mexa.
vai até o encontro de alguém, fala com alguém, se move, estuda algo, entra no chat GPT, faz pergunta, como você pode melhorar sua comunicação, tenho feito, como é que eu posso melhorar minha escrita, como é que eu posso melhorar, eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo, se mexa, evolua, cresça, saia do lugar de estagnação, porque tudo que é estagnado é estéril, não cresce. Então abandone esse lugar de uma vez por todas. O chamado da reflexão de hoje é esse. O Deus que nós servimos é Deus de movimento. Então, por favor, se mexa. Deus abençoe sua vida. Curte, compartilhe, comenta esse vídeo, se inscreve no canal. E porque você fazendo isso, o YouTube entende que esses vídeos são bons e ele começa a mandar esses vídeos para mais pessoas. E aí assim conseguimos alcançar mais corações, corações de mais longe, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e até amanhã. É nóis.